Bom, pessoal, na questão 5 a gente tem o seguinte: os polígonos regulares das figuras estão inscritos nas circunferências trigonométricas. Determine em graus e em radiano as primeiras determinações positivas dos arcos cujas extremidades são vértices de cada polígono. Então, antes da gente começar a resolver o exercício, eu vou fazer algumas explicações para vocês. O que significa um polígono estar inscrito numa circunferência? Então, vejam que aqui a gente tem um polígono, que no caso aqui é o triângulo, é um triângulo, ok? Bom, por que eu posso dizer que esse triângulo está inscrito na circunferência? Eu digo que ele está inscrito na circunferência, pois todos os seus vértices pertencem à circunferência, ou seja, todos os seus vértices também são pontos da circunferência. Ou seja, então quando a gente tem um polígono onde todos os seus vértices pertencem também à circunferência, ou seja, são pontos da circunferência, todos eles são pontos da circunferência, então a gente diz que esse polígono, então, ele está inscrito na circunferência, ok? Então, beleza. Então, que mais que eu preciso explicar para vocês? Eu tenho que relembrar para vocês o que significa polígonos regulares. Polígonos regulares são polígonos que possuem todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos congruentes, tá? Então, vejam que a gente tem a seguinte situação. A gente tem um triângulo aqui que está inscrito na circunferência, certo? E ele está falando que esse triângulo aqui ele é um polígono regular, certo? Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer para a gente o seguinte, que esse lado, o AC, tem a mesma medida do lado CB, que tem a mesma medida do lado BA. Ou seja, todos esses lados aqui têm a mesma medida, eles medem o mesmo número, certo? O que mais? Além dos lados terem todas as mesmas medidas, quer dizer que todos os ângulos internos dessa minha figura plana aqui, que é um triângulo, todos os seus ângulos também são congruentes entre si, certo? O que quer dizer pra gente? Que esse ângulo tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. Ou seja, o ângulo A mede a mesma coisa que o ângulo B, que também mede a mesma coisa que o ângulo C. São todos iguais, certo? Bom, com essas informações a gente pode deduzir algumas coisas, certo? Veja aqui comigo. Como os polígonos inscritos na circunferência são regulares, ou seja, esses polígonos aqui, ó, têm a medida os seus lados medem a mesma medida, certo? A gente pode dizer que os seus vértices dividem a circunferência em arcos de mesma medida, certo? Isto é, a cada dois vértices consecutivos, determina-se na circunferência um arco de mesma medida. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Por se tratar de um polígono regular, ou seja, todos os lados são iguais, quer dizer que esses lados aqui do triângulo, eles determinam na circunferência arcos de mesmo tamanho, certo? Se esse lado aqui, que é determinado pelos pontos A e B, eles determinam um arco de mesmo tamanho que o arco determinado pelo lado BC. Por quê? Que esse arco BC tem o mesmo tamanho que o arco AB? Porque o lado AB tem o mesmo tamanho do lado BC. E mesmo raciocínio aqui, certo? Então, eu disse para vocês, como todos esses lados aqui são do mesmo tamanho, quer dizer que eles vão determinar na circunferência arcos de mesmo tamanho, certo? Bom, e vejam que com essa informação, a gente tem o quê? Que a gente consegue determinar a medida desses arcos aqui, que é o AB, o BC e o CA. Certo? A gente consegue determinar a medida deles. A gente sabe que eles são o mesmo tamanho. E como é que a gente vai fazer isso? Porque a gente sabe que uma volta completa vale 360 graus. Certo? Bom, se eu sei que a soma desses três ângulos que tem a mesma medida dá 360, se eu sei que o triplo dessa medida aqui, desse arco, é igual a 360, quer dizer que quando eu pego 360 e divido por 3, eu encontro a medida desse arco aqui, que é a medida que é igual à medida desses outros dois aqui, certo? Então, quando eu pego 360 e divido por 3, eu tenho quanto? 120 graus, certo? Então, cada um desses três arcos aqui, ó, o arco AB, o arco BC e o arco CA, medem 120 graus. O arco AB mede 120, certo? O arco BC mede 120 também, ok? E o arco CA também vai medir 120 graus. Só que era isso que o exercício estava pedindo para a gente? Não. Como eu disse para vocês, isso aqui vai ser apenas um raciocínio que a gente vai precisar para chegar na resposta. No entanto, o que está perguntando para a gente é determinar qual que é o tamanho do arco
OA, qual que é o tamanho do arco OB e quem que é o tamanho do arco OC. Quando ele fala assim, determine as primeiras determinações positivas, cujas extremidades são os vértices de cada polígono, eu estou querendo o arco que tem extremidade A, então o arco OA, o arco que tem extremidade B, portanto o arco OB, e o arco que tem extremidade C, portanto o arco OC. Então é isso que eu quero determinar. Mas vejam que com essas informações será possível fazer isso. Ó, vejam que o arco OA ele é simples de determinar. Vejam que o O está aqui no eixo X e o A está no eixo Y. A gente sabe que o eixo Y e o eixo Y eles são ortogonais. Então quer dizer que esse ângulo daqui do eixo Y até o eixo X mede 90 graus. Então quer dizer que esse arco aqui mede 90 graus. Então quer dizer, por o A estar exatamente em cima do eixo Y aqui, quer dizer que o OA mede 90 graus. Certo? Bom, então eu sei que aqui, ó, esse arco OA mede 90 graus. Bom, e para transformar em radianos, pessoal? Para transformar em radianos, a gente tem que utilizar essa relação aqui, tá? Mas como o objetivo de transformar graus em radianos foi muito trabalhado na semana passada, eu já vou colocar aqui direto, tá? Não vou fazer os cálculos aqui. Mas no caso aqui de 90 graus é bem simples. Como a metade, 90 graus é a metade de 180, então eu tenho, para encontrar o arco correspondente em radianos 90 graus, basta dividir isso daqui por 2. Então, em radianos, quer dizer que o arco OA mede π sobre 2. Ok? Bom, se eu não quero determinar quem que é OB, certo? Agora eu quero determinar quem que é OB. Ok? Bom, mas vejam que OB eu posso escrever ele da seguinte forma, como sendo OA mais AB. Certo? Esse arco OB, que é o total aqui, eu posso escrever OA mais AB. Bom, OA eu sei que vale 90, ok? E AB eu sei que vale 120. Então quer dizer que o OB vale 90 mais 120, e 90 mais 120 é 210. Então o arco OB mede quanto? Mede 210 graus, ok? E o correspondente em radianos de 210 graus é o 7π sobre 6 radianos. Como é que eu encontro esse número? Utilizando aí essa relação, certo? Utilizando aí a proporção, eu consigo encontrar que o correspondente em radianos de 210 graus é o 7π sobre 6. E para finalizar, pessoal, aqui a letra A desse exercício, como é que eu determino quem que é o arco OC, que é esse arco aqui, que começa do O e para quando eu chegar aqui no C? Bom, pessoal, uma maneira de eu escrever OC, basta eu pegar o OB que eu acabei de determinar, que é 210 graus, e somar com a medida de BC, que é 120. Então vai ficar 210 mais 120, que é 330. Então quer dizer que o arco OC, que é esse arco que começa em O e termina em C, mede 330 graus. E o correspondente em radianos de 330 graus é o arco de 11π sobre 6 radianos. Tá? Como é que eu encontro esse número? Utilizando essa relação aí, fazendo a proporção, certo? As regrinhas de 3. Bom, pessoal, então com isso a gente concluiu a letra A, tá? Então, esse raciocínio aqui também vai servir para a letra B. Até porque, vejam que eu até coloquei no plural, porque eu já estava pensando também para a letra B, tá? Não há necessidade de fazer esse raciocínio novamente para a letra B, só que a gente vai utilizá-lo para poder resolver. Só que a gente não vai precisar escrevê-lo novamente, ok? Bom, então vejam que na letra B, a gente ao invés de um triângulo, a gente tem um quê? Um pentágono. Que a gente sabe também que ele é um polígono regular. O que é um polígono regular mesmo? Todos os lados desse pentágono têm a mesma medida e todos os seus ângulos são congruentes, certo? Ou seja, também tem a mesma medida. Todos esses ângulos aqui, ó, o B, o O, o P, o E e o M, também têm a mesma medida. Ok? Bom, o que está pedindo para a gente? Está pedindo para a gente determinar quem que é OB, quem que é OM, quem que é OE, quem que é OP e quem que é OO, certo? Quando ele pede para a gente determinar as primeiras determinações positivas dos arcos cujas extremidades são vértices de cada polígono, as extremidades dos arcos que ele está pedindo é um arco de O com extremidade B, é um arco que começa em O com extremidade em M, é um arco que começa em O e termina com extremidade em E, um arco que começa em O com extremidade em P e um arco que começa em O e com extremidade em O também, tá? Só que por essa razão, por isso daqui ser um polígono regular, ou seja, por
essa questão onde todos os lados desse pentágono têm a mesma medida, quer dizer que eles estão inscritos na circunferência, quer dizer que esses lados determinam na circunferência arcos de mesma medida, certo? Se esse tamanho é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, quer dizer que esses arcos determinados por esses lados também vão ser de mesmo tamanho. Então, esse arco tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. E a gente vai precisar disso para resolver, determinar o que se pede no exercício, certo? Então, vamos lá. Eu sei que essas medidas aqui, ó, são todas iguais. Então, eu consigo determinar o valor delas. Por quê? Porque eu sei que uma volta completa tem 360 graus e eu sei que a soma desses cinco arcos, que são iguais, eu obtenho 360. Então, eu sei que o quíntuplo dessa medida, desse arco aqui, ó, é igual a 360. Então, para mim determinar essa medida, basta fazer o quê? Pegar 360 e dividir por 5. Ou seja, quando eu pego 360 dividido por 5, eu encontro que cada uma dessas medidas aqui, ó, desses arcos, que é o BM, o ME, o EP, o PO e o OB, mede todos 72 graus, certo? Então, o OB mede 72 graus, ok? O BM também mede 72 graus, o ME também mede 72 graus, o EP também mede 72 graus e o PO também mede 72 graus. Só que vejam que não é isso que a gente quer determinar. A gente quer determinar quem que é OAB, quem que é OM, quem que é OE, quem que é OP e quem que é OO, certo? Bom, pessoal, quando fala em primeira determinação positiva, vejam, vou começar aqui pelo OO, certo? Bom, a primeira determinação positiva é um ângulo que é maior ou igual a zero e menor do que 360. Então, quando eu considero OO aqui, eu tenho que considerar ele como sendo o arco nulo e não como sendo um arco de uma volta. Por quê? Porque para ser primeira determinação positiva, tem que ser maior ou igual a zero, então pode ser igual a zero, mas só que tem que ser menor do que 360. Uma volta completa, quando você considera OO dessa forma aqui, é o 360, ele não é uma primeira determinação positiva de um número, certo? Na verdade, quem é a primeira determinação positiva do 360 graus é o 0 graus, certo? Então, o OO aqui, eu estou considerando ele como sendo um arco nulo, certo? Ou seja, um arco que tem medida de 0 graus. Bom, transformando 0 graus, certo, em radianos, utilizando essa relação aqui, a gente vai concluir também que a gente tem 0 radianos, certo? Então, beleza. Bom, vamos determinar agora quem que é OB. Mas OB é fácil. A gente já determinou quem que é OB. OB vale 72 graus, certo? Eu sei que a medida de OB tem medida de 72 graus, certo? Então, quando você coloca 72 graus aqui, essa ponta aqui cai exatamente num arco de 72 graus, ok? E qual que é o correspondente em radianos de um arco de 72 graus? Quem que é o arco em radianos correspondente a um arco de 72 graus? É o arco de 2π sobre 5. Como é que a gente encontra esse número? Utilizando essa relação aqui, tá? Fazendo as proporções, as regrinhas de 3, ok? Beleza. Quem que é o arco OM, que é o que a gente quer descobrir? O OM é esse arco aqui, ó, certo? Bom, mas vejam que esse arco OM nada mais é que você pegar e percorrer 2 vezes essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, essa medida aqui, que é os 72 graus, certo? 2 vezes 72, então. Então, o OM mede 144 graus. Estou colocando dessa forma aqui, poderia ser 72 mais 72 também. Mas eu estou colocando aqui nesse produto principalmente para me determinar quem que é o correspondente de 144 em radianos. Por quê? Porque basta multiplicar esse número aqui por 2. Multiplicando isso aqui por 2, a gente tem 4π sobre 5. Então, eu mostrei para vocês que o arco OM mede 144 graus. Quem que é o OE? O OE é daqui até aqui. É o triplo da medida de 72 graus. Então, é 3 vezes 72, que é 216 graus. Então, vai ser o triplo dessa medida aqui também, certo? 3 vezes 2π sobre 5 é 6π sobre 5, certo? E para finalizar, OP, quem que é o arco OP? É 4 vezes essa medida aqui de 72, 4 que multiplica 72, que é igual a 288. E o correspondente de 288 em radianos, é o arco de 8π sobre 5. É a mesma coisa que você pegar esse valor aqui e multiplicar por 4. Você chega em 8π
sobre 5. Ok?